Com certeza você conhece alguém que usa maquiagem. Entretanto, o conceito que você conhece hoje de maquiagem nem sempre foi assim, pois alguns produtos usados na antiguidade poderiam comprometer até a vida das pessoas. Sabia que a maquiagem não surgiu há pouco tempo? Sabia que desde o começo os povos já utilizavam como uma forma de embelezamento, comunicação e força? Antes das guerras, de acordo com os desenhos e cores usadas, podia-se dizer qual a origem de cada pessoa, até mesmo de qual grupo ou região faziam parte. Um dos primeiros registros do uso da maquiagem são dos tempos egípcios, mais especificamente por volta de 3100 anos antes de Cristo, onde homens e mulheres usavam minérios para pigmentar os produtos. O grande destaque durante esse período eram os olhos, que através de um antigo cosmético chamado kohl ou kajal, que é uma espécie de lápis delineador, eram delineados e preenchidos os olhos. A pintura dos olhos era feita com o objetivo de refletir sua alma através dos olhos. Além disso, também servia como proteção aos olhos contra bactérias e poeiras do deserto. Os produtos utilizados naquele tempo eram extremamente prejudiciais à saúde. Substâncias compostas por chumbo, mistura com óleo vegetal e gordura animal. Além de bizarra e nojenta, essa era uma substância bastante tóxica e era usada para delinear olhos e sobrancelhas. Já nas pálpebras eram utilizadas corantes naturais e nos lábios usava-se um pigmento extraído de insetos ou raízes na cor carmim. Então, com ingredientes de difícil acesso, os delineados eram utilizados por nobres e sacerdotes. Isso porque os povos antigos acreditavam que, ao utilizarem as pinturas no rosto, teriam uma proteção dos deuses Horus e Ra. Acreditem ou não, desde aquele tempo as pessoas já usavam argilas, óleos, clareadores, máscaras, que são os queridinhos de todas as mulheres. Então a famosa skincare de hoje em dia sempre existiu desde a antiguidade e tem ganhado muita força nos dias atuais. Antigamente, nas grandes guerras, os guerreiros se pintavam para mostrar força e até mesmo se camuflar nos campos de batalha. Um método tão eficaz que, como resultado, é usado até hoje pelos exércitos de todo o mundo. Na Europa, entre os séculos 17 e 18, apenas os aristocratas e pessoas com muito dinheiro podiam se maquiar. Já na Grécia e Roma Antiga, o foco eram os lábios, onde ceras e óleos tinham a função de hidratar a boca. As mulheres de altas classes adotaram alguns hábitos egípcios, que fizeram sucesso até a queda do Império Romano, onde a igreja começou a reprovar o uso dos cosméticos. No Japão, no mesmo período, o pó de arroz foi criado. O uso da maquiagem era muito comum e constante naquela época. Mulheres que passavam por um longo processo até serem chamadas de geishas pintavam suas peles de branco e combinavam com bochechas rosadas. As sobrancelhas eram marcadas e sombreadas, e os lábios vermelhos. A cultura permanece até hoje sendo um visual tradicional no país. Entretanto, houve uma resistência no público inglês e americano. Isso aconteceu porque eles viam esses cosméticos como algo vulgar. Então essas barreiras só teve fim no começo de 1920 e finalmente a maquiagem se tornou um cosmético usual para o público feminino. Quando falamos dos anos 1920, logo lembramos das melindrosas, termo típico dos anos 20, usado para se referir ao novo estilo de vida das mulheres jovens, que usavam saias mais curtas, aboliram o espartilho, cortavam seus cabelos curtos. As maiores referências estéticas da década eram as melindrosas, e podemos dizer que elas foram as responsáveis por normalizar o uso da maquiagem diariamente. Os olhos escuros e lábios vermelhos eram o visual clássico dessa época. Uma das mulheres que se destacou muito nessa época foi Zelda Fitzgerald, que foi uma romantista, contista, poetisa, dançarina, pintora e socialite norte-americana. Já nos anos 1930, a maquiagem continuava com uma presença muito forte na vida das mulheres, que eram amantes assumidas dos produtos. Durante esse período da história da maquiagem, as atrizes e todo o glamour do mundo hollywoodiano eram as maiores referências. Os padrões de contornos que hoje é super utilizado no nosso dia a dia surgiu durante essa década, assim como as maquiagens permanentes para desenhar as sobrancelhas. Isso comprova que a história é cíclica,
ou seja, algumas tendências sempre acabam retornando. Um detalhe muito importante próximo dessa época foi que em 1939 surgiu o primeiro produto à prova d'água. Isso causou uma grande revolução no mundo da beleza naquela época. Em 1940, devido à Segunda Guerra Mundial, as opções de produtos de maquiagem eram muito limitadas. Nesse momento, dada a inspiração nas atrizes de cinema, a tendência era uma maquiagem clássica e naturalmente glamurosa, iniciando a onda da make clean, que se tratava de uma tendência que faz relação às produções mais básicas, com cores mais claras e efeitos mais naturais. A década de 50 é considerada a mais bonita na indústria da beleza e em Hollywood. Isso porque o período pós-guerra gerou nas mulheres o desejo de estar sempre impecável. A chegada do cinema em cores também influenciou demais, já que agora era possível observar os detalhes da maquiagem de grandes estrelas, como Marilyn Monroe. O resultado foram maquiagens mais naturais, mais marcantes, que valorizavam os traços das mulheres. Em 1960, com o crescimento dos movimentos de direito das mulheres, muitas viram a indústria de cosméticos como uma forma de opressão, já que o ato de se maquiar tomava horas do dia das mulheres, além de reforçar os padrões de beleza. Somado a isso, havia uma dificuldade em encontrar produtos para mulheres negras, o que mostrava uma indústria seletiva e discriminatória. Quem não abandonou a maquiagem focou em sua versão mais simples ou deu destaque para os olhos. Impossível não lembrar do icônico visual de Twiggy, uma modelo britânica que revolucionou os padrões de beleza da época. O universo da música estava em um momento muito forte na década de 1970, influenciando diretamente na maquiagem. De um lado víamos brilhos e cores, clássicos dos discos, de outro olhos pretos e marcados, característicos do movimento punk. Em 1980, a cantora Madonna era um dos principais nomes na música. Logo podemos imaginar que sua maquiagem marcada inspirou muitas pessoas. Cores vibrantes, com olhos e boca pigmentados, eram os visuais preferidos da época. Anos 90, a era das supermodels, também trouxe à tona uma variedade de tribos e subculturas, criando na maquiagem um lugar de experimentação e identificação. Entretanto, uma coisa é certa, as sobrancelhas finas dominavam os visuais naquela época. Anos 2000, muitas tendências de beleza a década criou. Nos lábios muito gloss e contorno labial, nos olhos sombras e tons frios, sobrancelhas finas e muito glitter. A geração desse milênio foi tão exclusiva e variada que até hoje é lembrada e usada em algumas trends icônicas. Nos dias atuais, a maquiagem é marcada por ser um lugar cada vez mais diverso e amplo, onde não são somente as mulheres que se destacam utilizando os produtos de cosméticos. As redes sociais ajudaram a disseminar culturas e tendências, que se renovam ou repetem a cada ano. E claro, os produtos evoluíram muito desde então. Hoje os produtos são feitos para ajudar a pele, evitando assim o envelhecimento precoce. Por isso os antigos diziam que a maquiagem envelhecia, mas isso foi há muito tempo atrás, quando eram feitos com produtos nocivos à pele. E você já sabia que a história da maquiagem vinha de tantos milênios assim? Deixe nos comentários. Para mais histórias curiosas como essa, deixa seu like, se inscreva e nos acompanhe no canal. Até a próxima!